Boa tarde a todos os que se estão a juntar a nós para este direto, mais um direto da Gimnográvida aqui no Instagram. Eu chamo-me Diana, sou fisioterapeuta na Gimnográvida e vou estar aqui hoje com a nossa nutricionista Joana Pinheiro, que se deve estar a juntar a nós a qualquer momento, para falarmos hoje sobre nutrição após o parto. Então, enquanto a Joana se junta, aproveito para vos dizer que este já não é o primeiro live que fazemos com ela. Na verdade, fizemos um há uns tempos sobre nutrição na gravidez, que está disponível no nosso IGTV e no nosso canal YouTube. Portanto, passem por lá espreitar, quem sabe possa fazer sentido também, ou para alguém que conheçam, que esteja grávida neste momento. Mas hoje o tema é outro. Hoje vamos falar sobre o pós-parto. Há quem diga que o pós-parto é para sempre, não é? Portanto, há muitas questões aqui que queremos esclarecer. E se vocês quiserem, durante o direto, podem também ir colocando questões. Nós vamos dar prioridade a estas que nos fizeram chegar durante a semana, mas estamos receptivas, se o tempo assim permitir, a esclarecer depois durante o direto ou depois até mais tarde por mensagem, se alguma coisa ficar por esclarecer, está bem? Então, deixem-me ver se a Joana se junta a nós, vou só ver se já consigo convidar entretanto. Aí está ela. Olá, Joana. Olá, tudo bem? Boa. Tudo bem? Acabei de Também. fazer uma introdução enquanto aguardávamos por ti. Já relembrei que temos um outro live já feito sobre nutrição na gravidez, mas Sim, hoje vamos falar sobre o pós-parto, que também tem direito, não é? E temos aqui já um conjunto de questões que nos foram chegando durante a semana. Não sei se queres dizer alguma coisa rápida ou se podemos avançar direto para as nossas questões. sim, já agora aproveitar e cumprimentar todas as pessoas, mandar-te um beijinho também a ti Obrigada. e ver portanto, as questões que nos foram colocando, porque é bem mais interessante respondermos a questões do momento, não é? De senhoras que estão a passar pelo período da amamentação e de todo o percurso do pós-parto, do que estarmos aqui a conversar e também convidar a quem nos está a ouvir e tem dúvidas, mesmo que esteja grávida, e por mais absurda que a questão pareça a pensar já no pós-parto, faça por favor a sua questão. Perfeito. Então, Joana, vamos a isso. Vou começar já com a primeira pergunta, que é efetivamente sobre a amamentação. Então, houve uma menina que perguntou alimentos a evitar em caso de amamentação exclusiva. Ok. Já agora, em caso de amamentação exclusiva ou não, aplica-se a mesma questão. Portanto, se estiver a amamentar, temos sempre que pensar em alguns cuidados adicionais. A verdade é que isto é bem interessante porque fala-se e preocupa-se durante 9 meses ali de uma gestação, os cuidados alimentares a ter, as mulheres estão bem programadas, entre aspas, a pensar naquilo que vão comer em prol dos seus bebés e de repente, quando passamos para o pós-parto, parece que fica ali uma incógnita e afinal, que cuidados é que eu tenho que ter, que alimentos é que eu devo ingerir. Pois bem, a verdade é que nós, de momento, não há evidência científica a dar-nos assim ali uma lista de alimentos proibidos na fase da amamentação. Procura-se sim que a mulher tenha uma alimentação muito saudável. Eu costumo sempre dizer às mamães em consulta, as necessidades alimentares da gravidez são da amamentação, são bem superiores às da gravidez e, portanto, têm mesmo que comer bem, em quantidade suficiente e em qualidade. E, portanto, esse princípio é chave. Portanto, nós não temos propriamente nenhuma lista, nenhuma guideline que nos obrigue a ter alguns critérios, mas existem alimentos sim que devemos de ter cuidado. Nomeadamente aqui a questão do álcool, uma vez que nós sabemos que ele passa através do leite materno, portanto, para o bebê, e o ideal é não o consumir. Se houver mesmo necessidade de o consumir, por uma questão social, e bem agora aí o Natal e a passagem de ano,
quantidades muito mínimas e, se possível, logo após uma mamada, se for possível fazer esta gestão, que às vezes não é, de maneira a conseguirmos ter ali algumas horas de timing de forma a diminuir a concentração no leite materno. Mas, portanto, as bebidas alcoólicas não são opções recomendadas durante a amamentação. O café, pela mesma razão, também não. Não quero com isto dizer que não se possa ingerir. Aqui, em termos de cafeína, é possível ingerir quantidades muito pequeninas. Quantidades pequeninas, estamos a falar 1, 2 cafés expressos por dia, idealmente, e às vezes as mamães necessitam porque há uma alteração de todo um estilo de vida, há padrões de sono que não estão regularizados, como é óbvio, então às vezes faz falta, portanto, a ter que introduzir e a poder introduzi-lo também na mesma ótica logo após uma mamada, para o bebê não ter grande concentração de cafeína, especialmente se as mamães notarem que os seus bebés estão a ficar um bocadinho mais agitados, são assim 2 alimentos a ter algum cuidado, alimentos pode ser líquidos, né? Portanto alimentos. Temos também ervas aromáticas que têm, pelas suas propriedades medicinais, alguma evidência a ter cuidado. Estamos a falar o caso da menta, por exemplo, da sálvia. Agora, tudo dito aqui bom senso e, portanto, não é por eu beber uma infusão, uma chávena de um chá de menta que vá ter impacto aqui no bebê. Mas se calhar a utilização, por exemplo, de um óleo essencial com estas propriedades, e como a pele é o nosso maior órgão e onde há uma grande absorção, pode haver aqui, portanto, alteração no bebê, ele ficar um bocadinho mais agitado e, se assim for, é outra opção a evitar. Depois, outro alimento a ter cuidado pelos seus riscos são os peixes grandes predadores, portanto, os peixes grandes, estamos a falar o peixe-espada, que já na gravidez é recomendado ter algum cuidado, o atum, todos aqueles peixes, no fundo, que comem outros peixes mais pequeninos, porque, regra geral, tem doses mais elevadas de mercúrio e nós sabemos que também acaba por passar para o leite materno e ter aqui um impacto por ser um neurotóxico que não é assim muito recomendado. São assim os principais alimentos. Depois, há particularidades a terem atenção, nomeadamente, se eu tenho uma mãe que tem sensibilidades alimentares, que tem alergias alimentares, muito provavelmente o seu bebê também vai ter. E se notarem, em termos de queixas, nomeadamente um eczema a surgir, o rabinho assado, fezes com muco, fezes com sangue, diarreia, vômito, uma maior dificuldade em dormir, sei lá, o bolsar, flatulência, pode ser múltiplas coisas, mas também pode ser sensibilidades alimentares. E aí precisamos de fazer ajustes na alimentação da mãe, porque o bebê está a ser amamentado, não é? E a verdade é que é tão interessante porque nós conseguimos perceber que ao ajustar a alimentação da mãe, quer a mãe, quer o seu bebê ficam bem melhores. Mas isto só faz sentido se houver essa necessidade, portanto, não vamos estar a excluir alimentos só porque sim. Tem necessidade, claro. Isso pode acontecer mesmo que a mãe até considere que tem uma alimentação saudável, mas de alguma forma há alguma alergia instalada no caso dela que está a provocar esses sintomas. É isso, Joana? Isso mesmo. Regra geral, os bebês respondem passado 12 a 24 horas após a mãe ter ingerido determinado alimento e não implica que seja uma reação abrupta na mulher. Portanto, ela pode até nem notar propriamente que lhe cria aqui um efeito severo, mas estar a criar alguma sensibilidade alimentar. Pelo que eu diria, se não tem conhecimento que tem sensibilidades alimentares, se temos um bebê com algumas queixas e já despistaram várias coisas, então se calhar vale a pena analisar estes aspectos também. Boa, ok, perfeito. Então, já fiquei com duas boas notícias, que é álcool em pequenas quantidades, vá, e um cafezinho também passa. Pronto, já vou feliz. Socialmente, claro que isto temos de ter cuidado, realmente, não é? Pronto, então, Joana, vamos à segunda pergunta. Durante a noite, como temos que acordar diversas vezes, sinto bastante fome. Que alimento ou alimentos aconselham durante este período noturno que não implique ganhos excessivos de peso? Ok.
Regra geral, uma mamã que se alimente bem, que faça uma alimentação saudável, e isso passa por comer mais. E normalmente as senhoras notam que têm mais apetite, têm mais necessidade de comer. Que seja de uma forma saudável, ao amamentar, perdem peso e voltam ao seu peso inicial, às vezes até a um peso mais baixo do que o inicial, até 6 meses pós-parto. Quando isto não acontece, é sinal que temos aqui algumas situações que temos que ver. Portanto, pode haver aqui alterações hormonais que não fluíram da forma como seria suposto, fadiga adrenal, enfim, pode haver aqui vários aspectos que tenham que ser trabalhados. Pelo que, dito isto, se a mamã tiver necessidade de comer durante a madrugada, até que se levantou para dar de mamar ao seu filhote, e tem uma fome desmesurada, deve obviamente comer. Eu lembro-me de madrugada de às vezes preparar uma quiche para o meu marido levar para o almoço e atacar a quiche. Eu também. Porque não? Mas agora, se estiver o peso a evoluir de uma forma favorável, tendo muito descanso, alimentando-se bem, portanto, se tiver fome, obviamente que tem que comer. A verdade é que nem todas as mulheres são iguais e, portanto, nem todas as mulheres precisam de comer durante a noite. Se o peso não estiver a evoluir de uma forma favorável, Diana, estás-me a acompanhar? Eu estou a acompanhar, a tua imagem parou um bocadinho, mas não parou o áudio, por isso é que eu não te interrompi. Ok, como eu vi a tua imagem parada, fiquei também baralhada. Ok. Acho que estamos. Podes seguir. Estava, portanto, a dizer, se o peso não estiver a descer favoravelmente, isto é um processo gradual, como é óbvio, normalmente não é por 15 dias nem num mês que se volta ao peso inicial de uma gravidez, não é? Mas se houver algum compromisso, então os snacks têm que ser mais controlados e aí poderíamos dizer, se lhe apetecer, por exemplo, à meia da noite comer 2 ou 3 galhetas de milho, 2 ou 3 bolachas marinheiras, sei lá, um punhado de frutos gordos, uma cenoura, um iogurte, opções assim mais ligeiras. Mas se tiver tudo a evoluir favoravelmente, não é por aí, é fácil a mulher entender que vai poder comer sim e isso não vai comprometer a perda de peso, muito pelo contrário. Para produzir leite, para a amamentação, é necessário comer bem. Claro, até porque uma das coisas, Joana, que eu tenho encontrado cada vez mais em consulta são mães que efetivamente há os dois extremos, não é? Ou seja, há mães que se preocupam com o facto de não estarem a conseguir perder o peso delas, ou até conseguem, mas depois estagnam um pouco, perdem bastante, mas depois há ali uma estagnação. Mas a verdade é que às vezes também somos um bocadinho exigentes com o nosso corpo, não é? Porque queremos realmente este resultado imediato e nem sempre isso acontece e também é normal, por assim dizer, que não seja repentino. Mas também começam a aparecer cada vez mais mães que se preocupam em perder peso excessivamente, porque realmente se sentem muito cansadas, sentem que têm um gasto energético muito grande, não descansam em condições, e então muitas vezes até a preocupação, e algumas delas eu tenho encaminhado inclusivamente para consulta de nutrição, para poder garantir que pelo menos as necessidades básicas que elas precisam para elas e para dar ao bebê são supridas, porque muitas vezes, mesmo com uma alimentação que nós estávamos habituadas a que nos saciasse a nós, pode não ser o suficiente, corrijo-me se estiver errada, para um período de pós-parto a amamentar, não é? Não é mesmo, precisa de comer mais. Às vezes há essa grande preocupação das mamães a dizerem que estão com mais fome até do que na gravidez. Isso é normal, é mesmo assim, é suposto. Portanto, não controlar o excesso de fome. Se tem fome, é para comer, não é? Claro que com limites, não é? Como sabemos, mas... Faz comer, certo? Pois, e, portanto, alimentos saudáveis e implicando que está a comer devagar, está-se a hidratar em condições, mas se precisar de comer naquele intervalo 3 em 3 horas, 3 horas e meia em 3 horas e meia, desde que seja saudável, à partida vai correr tudo bem. Boa, perfeito. Ok, então seguimos, Joana. Temos aqui outra pergunta que diz assim: quem tem diabetes gestacional deve manter o controle glicémico e por quanto tempo no pós-parto?
Boa, essa também é uma boa pergunta. De facto, as mamães são muito acompanhadas durante a gestação, quando há uma diabetes estacional. Existe um controlo muito apertado a nível alimentar também. Quando se passa de repente para o pós-parto, parece que deixou de haver aquela preocupação. A verdade é que, na maioria dos casos, uma diabetes estacional desaparece pós-parto. Portanto, é uma alerta que nos indica que, de facto, aquele pâncreas já não estava 100% funcional antes da gestação e deu ali o alerta durante a gestação e por isso é que surge a diabetes estacional. Mas, regra geral, também as exigências, as demandas são diferentes e, portanto, tudo regride e fica ali silencioso. E por isso é que se diz que uma mulher que teve uma diabetes estacional, a longo prazo, pode mesmo vir a tornar-se diabética. Então, normalmente o que é feito é pede-se às senhoras para terem cuidados alimentares como tinham durante a gestação, portanto, uma alimentação saudável, controlada, e passado 6 ou 8 semanas vai repetir a prova de tolerância oral à glicose para confirmar se de facto esta diabetes desapareceu ou se vai ficar para o resto da sua vida. Regra geral, desaparece. Portanto, independentemente de ter diabetes estacional ou não, eu diria que faz sempre sentido ter uma alimentação cuidada, mesmo no pós-parto, mais do que nunca, por todas as razões e mais algumas. Tenho um bebê que tem ali uma exigência muito grande. É um momento especial em que eu costumo dizer sempre às mamães, já está a haver introdução alimentar aí, porque o bebê sente os sabores dos alimentos que elas vão comendo durante esta fase, portanto tem que ser mesmo saudável e diversificada, e depois também tem que ter energia para estar bem durante aquele período, portanto tem que fazer uma alimentação cuidada na mesma. Ok, boa. Pronto, então passamos agora à pergunta seguinte, Joana, se puder ser. Então, li em diversos livros que mães que amamentam devem manter uma alimentação normal barra saudável, que é aquilo que falávamos agora. No entanto, existem muitas pessoas que falam em não comer chocolates, picantes, entre outros alimentos. Já falámos um bocadinho sobre isto, mas não sei se queres especificar efetivamente. Quer. Eu lembro-me de há vários anos atrás fazer um estudo a respeito dos mitos na gravidez e na amamentação e culturalmente ainda há muito esta ideia que há determinados alimentos, como o caso da cebola, do alho, que vão conferir sabor ao leite e por isso o bebê não o vai querer. Hoje em dia, a verdade é que a evidência científica também nos mostra já mais informação e nós sabemos que é verdade que confere sabor ao leite, sim, mas se a mãe estava habituada a estes paladares antes de estar grávida, portanto, ao uso do alho, ao uso de picantes, de especiarias, coisas assim do género, o bebê já estava habituado, já reconhecia estes paladares, sim, porque a introdução alimentar começa aí, começa logo na gravidez, o bebê já nota paladares aí e, portanto, reconhece-os como normais e não estranha nem rejeita o leite por causa disso. Agora, se tivermos um caso de uma mulher que nunca comeu picante na vida e de repente, num pós-parto, está a amamentar, decidir ir a um restaurante e comer comida indiana super picante, calhar o bebê vai notar e já não vai achar tanta piada numa situação muito pontual, porque de facto vai alterar o paladar do leite e ele não o vai reconhecer como algo comum. Mas ditas estas exceções, não há razão para isso. Pode e deve incluir picante, o alho, a cebola. Nós até temos estudos a mostrar-nos que, muito recentes, que mulheres que consumiam alho e cebola durante a gravidez e, portanto, antes até também de estarem grávidas e que continuam a fazê-lo durante a fase da amamentação, regra geral, prolonga a amamentação, é um dos fatores que contribui para auxiliar e prolongar a amamentação durante mais tempo. Boa, não sabia. Ok, então temos aqui agora outra questão que pergunta se deve, também muito pertinente, se deve fazer suplementos durante a amamentação. Ok, boa. E por acaso ainda há pouco tempo fiz um vídeo a propósito disso, porque eu acho que as pessoas suplementam muito e às vezes sem conhecimento e sem ter noção de doses e combinações e os nutrientes interagem todos entre si.
Um suplemento pressupõe, em primeira instância, que eu estou a repor nutrientes que eu não consigo, via alimentar, atingir. Portanto, em primeira instância, tem que comer bem. Só aí é que faz sentido suplementar. Se não conseguir, através da alimentação, portanto, repor estes nutrientes, dar estes nutrientes que a demanda da lactação exige, então aí sim faz sentido suplementar com aquilo que fizer mais sentido. E não é igual de mulher para mulher, nós não somos iguais. As necessidades são diferentes, há polimorfismos genéticos diferentes de pessoa para pessoa, depende muito de um caso. Mas podíamos dizer, mas suplementar também mal não faz. Não é bem assim, às vezes cria mais desequilíbrios nutricionais, pelo que se fizer sentido, sim, então aí será necessário suplementar o que for necessário, na dose certa e no tempo certo. Se for suplementar só por suplementar, não faz sentido. Ok. Joana, e por exemplo, se alguém já estava a tomar um suplemento na gravidez, pode acontecer que não necessite dele no pós-parto imediato? Seria uma coisa para verificar, ou seja, para voltar a perceber, é isso? Sim. Como tu sabes, a mim não me faz sentido suplementar mesmo na gravidez de uma forma muito taxativa e igual de mulher para mulher. É muito em função das suas necessidades. Portanto, eu não uso fórmulas gerais para todas as grávidas e, como tal, também não uso na amamentação. Se nós tínhamos, basta até, por exemplo, um parto ser bastante exigente, haver uma grande perda de sangue e haver uma maior predisposição para uma anemia, claro que vai fazer sentido suplementar, por exemplo. Ou temos uma mulher que tem uma mastite, claro que vai fazer sentido suplementar. Mas depende muito do caso, depende do momento. Pode sim fazer uma alimentação saudável e isso ser suficiente para prolongar a amamentação e garantir aquilo que necessita durante esta fase tão exigente. Ok, boa. Eu estou a ver que estão a chegar perguntas, só para dizer que eu estou a anotar todas, não se preocupem, está bem? Vamos só dar prioridade àquelas que nos foram chegando durante a semana, mas haveremos de responder às que nos estão a chegar agora também, portanto, se tiverem alguma dúvida, vão escrevendo por aí, está bem? Ok, então, passamos dos suplementos aqui para outra questão, que também relacionada um bocadinho com a amamentação, que diz assim: quando se está a amamentar, pode-se iniciar uma alimentação cetogénica? Estou com um mês pós-parto e queria iniciar uma dieta cetogénica, mas não sei se é compatível com a amamentação. Boa. Nós não temos estudos sobre uma dieta cetogénica na amamentação, portanto, não há evidência científica que consiga sustentar qualquer coisa que eu vá dizer agora. Por isso, sem evidência científica e com base em experiência, meramente, porque não temos evidência, infelizmente. O que é que nós sabemos? A dieta cetogénica é uma dieta muito específica, que se mal feita, se o que se come na dieta cetogénica forem más opções, pode ainda dar mais problemas de saúde. Se bem feita, é verdade que ela tem evidência, sendo que a amamentação é uma fase de muita exigência a nível nutricional e com necessidades energéticas superiores. Se a dieta cetogénica for muito bem acompanhada, em que há este valor energético total que é garantido, em que a nível nutricional está muito bem garantido, portanto com um bom aporte de legumes, com gorduras boas, não há déficit de calorias, há uma excelente hidratação e tem que haver hidratos de carbono em pequena quantidade, mas eles têm que estar presentes, não pode ser uma dieta cetogénica muito exigente. É possível sim, mas tem que ser muito bem acompanhado, sozinho eu não recomendaria a ninguém, porque nós também temos alguns estudos, são raros os casos, a mostrar, especialmente com animais, é onde nós vamos tendo mais estudos, que dietas cetogénicas podem conduzir, portanto, a menor produção de leite e, portanto, com isto comprometer a amamentação e, inclusive, até o desenvolvimento do próprio bebê. Portanto, normalmente não é recomendado, eu não recomendaria uma dieta cetogénica para voltar ao peso antes da gravidez,
porque naturalmente por si, se a mulher for saudável, ele vai voltar ao peso habitual, o corpo é inteligente. Se é por outras questões, então tem que ser mesmo muito bem acompanhado com um nutricionista que perceba o que está a fazer dieta cetogénica. Boa, ok. Portanto, ficou alerta, sim. E vamos então aqui para uma outra questão que, de certa forma, já falámos relacionada com a amamentação, mas eventualmente podes querer dizer alguma coisa mais, que é se o café pode ser ingerido sem interferir no bebê. Pois, nós esta questão também de facto já tínhamos conversado, sim, o café interfere no bebê, em pequenas doses nós já percebemos que não, portanto, de uma forma resumida, até 2 cafés no máximo não haverá problema, de preferência logo após dar de mamar ao bebê para ter menos impacto para o bebê. Se puder não tomar café nenhum, o bebê agradece. Aí está. Há que ver o outro lado também, não é? Ó, Joana, então agora vamos passar aqui para algumas questões que foram escrevendo durante o direto já. E então, uma delas é: há alguns alimentos que podem causar cólicas no bebê? Ok, boa. Também essa é uma excelente questão que de facto muitas vezes nos colocam e que desta vez não tinha sido colocada. A verdade é que nós não temos propriamente evidência científica a dizer-nos há um alimento X que vai dar cólicas ao bebê. Não temos este tipo de resposta. Mas também percebemos que de facto há alimentos que as mulheres consomem que de facto potenciam cólicas ao bebê. Mas eu, antes de falar em alimentos, gostaria de dizer aquilo que digo sempre, e já escrevi um artigo até na altura que o meu bebê era bem pequenino a respeito das cólicas, porque às vezes as mamães acham que são cólicas e não são cólicas. O bebê chora porque é a sua forma de comunicar, de protestar que tem fome, que tem frio, que é colinho, que está molhado, enfim. N razões, é a sua maneira de comunicar. E, portanto, primeiro há que perceber se efetivamente são cólicas. E se são cólicas, então aí pensarmos até que ponto pode ser aqui alguma questão que já esteja relacionada com a parte anatómica, e, por exemplo, a osteopatia pediátrica faz trabalhos fantásticos com os bebés, não é verdade, Diana? É verdade. É verdade. Incríveis mesmo, muitas vezes são muito questões por aí. Quando é questões alimentares, regra geral, é muito virado para as sensibilidades alimentares. Como o bebê se coloca, se estica, se encolhe, se chora horas e horas de frio, aí é que nós vamos perceber se vai ter cólicas ou não, não é? E se tem, de facto, tem que ser estudado, mas o que nós percebemos em termos de evidência científica é que a nível de alimentação é muito individualizado, é muito caso a caso, não temos propriamente este alimento vai criar cólica. Ok, boa. Desmistificar também aqui esta questão, não é? Que também há pouco falavas dos mitos que existem associados à gravidez e à amamentação, e também sobre as cólicas há muito que se diz e que já vem de trás, não é? Mas efetivamente é preciso olhar para as coisas casa a casa, não é? Cada vez mais. Ok, Joana, então. Agora tenho aqui outra menina que perguntou também já durante o direto o que fazer para poder aumentar o leite, visto que acho que estou a ficar com pouco leite. Ok, boa. Então, primeiro aqui há que perceber se é fisiológico ou se não é, porque no imediato pós-parto as mamãs e os seus bebés estão-se a conhecer e o corpo da mulher e o próprio bebê estão-se a adaptar um ao outro. Então, é normal haver uma maior produção de leite, no fundo, para garantir ali a demanda do bebê. A partir do momento que os dois entram em sintonia, a produção de leite é acertada à exigência do bebê. O corpo é assim uma coisa fantástica. Fantástico. Se for por aí, não tem que fazer nada, está tudo certo. Se nós começarmos a perceber que o bebê está, isto é mesmo muito caso a caso, se nós começamos a perceber que o bebê está a ter uma redução do crescimento, não é? Compromisso do peso, aí sim vamos perceber qual é o problema. Às vezes até é uma questão de pega e muitas vezes, mais uma vez aqui a osteopatia pediátrica a fazer aqui um brilhante serviço e a dar um apoio incrível.
Às vezes até é uma questão que nós em consulta com dicas simples conseguimos controlar e ajudar em termos da pega. Às vezes é de facto aí uma necessidade de nós percebermos em concreto o que é que se está a passar e muitas vezes quando há redução da produção de leite efetivamente passa pela base, que é a mulher não está a beber água suficiente. As guidelines para a amamentação são 3 litros de água por dia. A maioria das senhoras tem que não bebem isso. Ok, ouviram 3 litros, vamos repetir, 3 litros, diz outra vez, não é mentira, pois não, 3 litros. São 3 litros de água. Dá-se mal as minhas boas notícias. É compreensível que a mulher, até porque voltamos ao mesmo, é quase mais exigente da vida de uma mulher. E, portanto, se não estiver a descansar, que é difícil, com um bebê pequenino e se não tiver apoio de familiares ou amigos, se não estiver a descansar, se não estiver a alimentar-se em condições e já não tiver sido trabalhado durante a gravidez dicas para garantir que faça uma alimentação saudável, porque depois com a exigência do bebê normalmente põe-se em segundo plano, é normal. Portanto, se não está a alimentar-se em condições, se não está a beber água suficiente, se não está a dormir, é normal que vai haver redução da produção de leite. Ou, os bebés também são muito inteligentes, se começam a utilizar a fórmula e eles começam a perceber que com o biberão não tem que fazer esforço nenhum, ao contrário de estar na mama, também há aqui um processo naturalmente de seleção que eles vão preferir às vezes o biberão. Então é muito caso a caso. Agora, sim, existem opções para nós podermos estimular a produção de leite, não são a primeira opção. Porque, de facto, regra geral, na maioria dos casos, o que eu vejo em consulta, as bases falham e nós temos a trabalhar as bases, é garantir uma correta hidratação, é garantir que come bem, garantir que está a descansar e só depois, então, aí é que vamos pensar em usar suplementos para potenciar a produção de leite. Outro importante, já agora, e fica uma dica que também acho que é muito curiosa, a produção de leite é muito dependente do bebê, portanto, quanto mais estímulo, quanto mais o bebê estiver à mama, e por isso é que o livro de mama é tão importante, quanto mais estímulo e mais o bebê estiver à mama, maior vai haver a produção de leite. Portanto, é um trabalho em equipa. Se o bebê precisa, também tiver reunido as condições, ela vai dar a produção de leite necessária. Verdade. Verdade, a enfermeira Isabel costuma dizer que isso também é outra coisa que eu ia dizer, ou seja, há pouco falaste da questão da pega e se a base está a ser assegurada e efetivamente muitas vezes há aqui um trabalho conjunto, quando é essa questão, entre conselheiras de amamentação e muitas vezes a osteopatia pediátrica. Mas uma coisa que a Isabel costumava dizer é que realmente o leite materno não é como uma fábrica com um estoque limitado, ele vai sendo produzido conforme as necessidades do bebê e conforme a estimulação. Então, às vezes nós temos esta ideia que existe um estoque, não é, que se vai esgotando com o tempo, mas não é tanto assim. E, portanto, lembrar-nos disto, lembrar-nos que não há leite fraco, não há pouco leite, é preciso olhar para as bases e garantir que elas estão a ser cobertas e, eventualmente, em casos específicos, suplementar se fizer sentido, não é, Joana, pelo que estavas a dizer? Isso mesmo. Bom, ok, então temos aqui uma última questão para já, que lançaram também agora durante o direto, que diz assim: grávida e sem imunidade à toxoplasmose tem que ter cuidado com alimentos crus, queijos moles, etc. No pós-parto e estando a amamentar, tem que se manter esse cuidado? Ok, excelente. Eu diria, e nós já fizemos um direto e convidava esta menina a ver o nosso direto sobre gravidez, nós tocamos em alguns aspectos deste estilo, mas eu diria que, independentemente de não ser imune à toxoplasmose, todas as grávidas têm um sistema imunitário um bocadinho mais deprimido. Portanto, toda a segurança alimentar é importante, seja por causa de uma toxoplasmose, seja por causa de uma salmonela, seja por causa, enfim, qualquer micro-organismo vai causando. E, portanto, é muito bom que tenham cuidados alimentares, que garantam segurança alimentar. Na amamentação, aplica-se o mesmo. Portanto, aqui não há o risco de termos um aborto, não há inflamações do bebê, mas a imunidade está um bocadinho alterada. A regra geral é um grupo de risco, é imunodeprimida. E,
por isso também tem que garantir segurança alimentar. Para o seu bebê também, os bebés até aos 3 anos de idade são considerados um grupo de risco, têm uma imunidade mais em baixo, têm também todo um trato gastrointestinal que ainda está em desenvolvimento e pelo que todos os cuidados a evitar alimentos de alto risco, simplesmente até a questão de cozinhar e deixar da noite para o dia ali o alimento a aquecer e não guardar no frigorífico. Coisas tão simples como esta devem ser acauteladas, porque o que acontece é muito aborrecido numa recém-mamã ou numa mamã que esteja a amamentar, estar com vómitos, diarreia, ter uma gastroenterite, para um bebê também. Então, segurança alimentar acima de tudo, e por isso este tipo de alimentos de maior risco, sim, são para evitar em termos da amamentação. Boa. Ok. Olha, Joana, enquanto eu vou dar aqui um compasso de espera para ver se surge só mais uma outra questão, mas queria trazer aqui um tema também, se me permites, que é o meu dia a dia, porque efetivamente nas consultas de check-up pós-parto, o que eu verifico muito, que é uma das questões que faço, é que há imensas alterações do trânsito intestinal, que muitas vezes já vêm de trás, mesmo antes da gravidez. Na gravidez também já sabemos que há alterações mais típicas, mas efetivamente no pós-parto muitas vezes as coisas demoram a normalizar. E portanto eu até posso ter uma dieta super saudável, mas se a minha absorção e a minha eliminação de nutrientes não está a ser realizada corretamente, então aí podem aparecer efetivamente há algumas questões, alguns sintomas que também temos que olhar. E, portanto, não sei se queres falar um bocadinho sobre esta questão, não é? Sobre os sinais de alerta para as pessoas estarem, ou seja, em que situações é que nós consideramos que um trânsito intestinal já não é o correto, não é? Portanto, ou seja, se eu estou obstipada uma semana é diferente de eu estar obstipada durante 3 meses, ou seja, uma coisa é aparecer um episódio pontual, não é? Ou seja, uma semana que eu estive pior, outra coisa é durante meses, durante 1 mês, 2 meses, eu não conseguir realizar as minhas certificações normais. E o que é isto? Então, quais são os sinais de alerta? Porque eu acho que muitas pessoas acabam por desvalorizar. Nós fizemos ainda há pouco tempo um post sobre isso no nosso Instagram, que também convido a ler, que tu até comentaste inclusivamente. E como é um tema tão comum, e que eu acho que muitas vezes as pessoas não estão sensibilizadas, não sei se queres dar um pequeno apontamento sobre isso antes de terminar. Sim, claro que sim, especialmente quando é um parto natural, não é? Acaba por haver aqui às vezes um maior compromisso. Bom, em qualquer um dos casos, quando nós falamos de trânsito intestinal saudável, é suposto que as fezes tenham uma forma de salsicha, que batam no chão, no fundo da sanita, tá? Que não boiam e que tenham uma cor correta, portanto um castanho, um chocolate a prender ali aos escuro. Uma coisa esquisita, mas é mesmo isto falamos muito isto em consulta. Que as fezes têm forma de bolinhas, tipo, sei lá, maltesers, forma de bolinhas, vá. Estão fazendo publicidade. Vamos dizer que é cocó de cabra, se me permites, não é? E nós cocó de cabra, obrigada. Se tiverem essa forma, mesmo que seja uma dejeção diária, já nos indica que esta mulher é obstipada e, portanto, deve ser revisto tudo o que está a ser feito. Claro que depois no outro extremo, estamos a falar de dejeções diárias, claro que no outro extremo, temos casos, esta semana tive uma senhora que estava 3 semanas sem conseguir evacuar. Aí, quanto mais tempo temos fezes retenidas no nosso intestino, reparem que as fezes são tóxicos, são alimentos, estão ali em putrefação. É verdade, temos uma membrana de proteção para não entrar em contacto com o resto do organismo, mas ela é permeável, ela não é estanque. E, portanto, faz todo sentido que este intestino funcione bem todos os dias e que não estejam ali os alimentos retidos, neste caso os dejetos retidos tanto tempo. Utilizar
suplementos, utilizar estratégias, utilizar laxantes para conseguir evacuar, às vezes ainda agrava mais o problema e, portanto, temos que ir, na minha opinião, à causa do problema e perceber que são coisas simples como o padrão alimentar, não está a consumir legumes suficientes, não está a ingerir água, não está a haver uma boa motilidade intestinal por falta de lubrificação daquele lúmen, por exemplo, às vezes é este o problema. Ou se são causas mais complexas, temos alterações na microbiota, se temos desbiose, se temos alterações tiroideias, claro que tem que ser revisto, isto já é um sinal indicativo que não vai estar a absorver bem nutrientes, mas pode ir mais além, também pode ser um sinal indicativo de que estejam a surgir outros problemas de saúde por trás. Pelo que, idealmente, de reparar, se identificar nestas situações que falávamos, infecções que não ocorrem durante muitos dias, ou até desviações diárias, portanto, com esta forma de bolinhas, destas peças de cabra, o ideal será ser acompanhado, sim, para resolver a questão. Boa. Pronto, então eu acho que as questões foram todas esclarecidas. É possível que, entretanto, surjam outras para quem ainda vai assistir ao direto, porque nós vamos gravar, se correr bem, fica gravado e vai ser publicado também no nosso IGTV e no nosso canal YouTube, mas fica já aqui este bocadinho que eu acho que foi bastante rico. Espero que tenha sido útil para quem esteve a assistir, para quem ainda vai. E não sei, Joana, se queres, antes de terminar, deixar alguma mensagem ou despedir-te para encerrarmos então aqui a sessão. Isso, portanto, pode dar uma mensagem que habitualmente costumamos deixar, portanto, surgir alguma dúvida ao verem a gravação, podem entrar em contato connosco, colocar a questão, temos todo o gosto em responder à mesma. Agradecer as questões adicionais que foram colocadas, também foram bastante pertinentes para as esclarecer de uma forma geral e desejar a todos um bom fim de semana. Perfeito. E eu desejo também a ti, Joana, um bom fim de semana. Agradeço-te por ter juntado mais uma vez a nós. É ótimo terminar assim uma semaninha, aprender mais algumas coisas. E, portanto, se precisarem, já sabem, a Joana é super disponível e nós também cá estamos para dar alguma ajuda em consulta, se for o caso. Portanto, um beijinho para ti, Joana, um beijinho para todos os que estiveram a assistir e vemo-nos no próximo live, tá? Um beijinho. Tudo bom. Obrigada.